Voltar então para Mateus 24, nós lemos no versículo 3: Estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que sinal? Qual é a manifestação que indicará o teu regresso, a tua parousia, a tua vinda? E também o sinal que anuncia o final dos tempos, o fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja que a pergunta que os discípulos fazem tem a ver com uma manifestação que o grande profeta Daniel já havia anunciado. Nós sabemos que Jesus, o Messias, subiu, foi visto numa nuvem subindo aos céus, e os anjos que vieram declarar aos apóstolos, ou vieram estar presentes junto com eles quando eles estavam a ver Jesus subindo aos céus numa nuvem também, eles confortaram estes homens, dizendo que assim como eles o viram partir numa nuvem, assim também ele voltará nas nuvens. Já o profeta Daniel o havia dito, por isso eles estavam na expectativa qual seria o grande sinal que iria trazer essa vinda, alguma coisa que iria acontecer, ou será que é uma coisa inesperada a qualquer momento, ou será que há de facto alguma coisa que manifesta de forma a que nós nos possamos preparar para esse grande evento, como que alguém que sabe que vai viajar a uma certa data e obviamente não deixa as suas coisas para arrumar alguns minutos antes da viagem, ele prepara com antecedência a sua mala, a sua documentação, tudo, porque ele sabe que há uma data, há sinais que indicam, pelo calendário, obviamente, que o seu voo, a sua viagem vai ter lugar e por isso ele se prepara. Ora, de facto, essa é a grande razão porque nós estudamos as profecias, é para que estejamos preparados como aquelas 5 virgens prudentes, com as nossas vidas em ordem, com o Espírito Santo dentro das nossas vidas, para nos preparar e trazer o consolo e a esperança nas horas difíceis que estamos a viver e nas outras bem piores que se irão aproximar. Jesus não responde imediatamente sobre esse sinal, o grande sinal. Podemos destacar o grande sinal em comparação com os pequenos sinais, com as indicações ao longo da estrada, mas ele começa logo a avisar aqueles seus discípulos, os fundamentos da sua igreja, que nós deveríamos estar atentos, em primeiro lugar, aos pequenos sinais, porque o grande sinal que nós iremos, obviamente, abordar mais tarde será precedido por pequenos indicadores, não são pequenos na sua dimensão, mas são menores em relação ao grande sinal que se irá manifestar, será um sinal cosmológico, que nós iremos estudar, mas são pequenos indicadores ao longo do caminho, são, digamos, os pequenos sinais que nos irão já avisar de que se aproxima o grande sinal. Então é importante que nós conheçamos esses sinais, nós os possamos estudar, comparar a situação atual da humanidade com esses pequenos indicadores para que possamos estar alerta para o grande sinal que aí virá. E é tão importante que Jesus chegou a repreender os fariseus, os donos da verdade daquela altura, os religiosos, os que deveriam ter a obrigação de ensinar ao povo a verdade, mas eles ocultavam a verdade, eles desviavam a verdade do povo. E daí que o Senhor Jesus diz também que, cuidado, não vos deixeis enganar. Ou seja, não faltarão falsas premissas, não faltarão ofertas de bem-estar, não faltará a oferta de um falso evangelho que promete que isto tudo vai melhorar, isto vai tudo correr bem, a tua vida vai ser facilitada. E não faltarão também aqueles que nos irão desviar ou tentar desviar do caminho da verdade. O profeta Daniel, falando acerca destes dias do fim,
dos últimos dias, como ele fala, ele refere que os sábios entenderiam, ou seja, aqueles que usam a sabedoria divina para perscrutar as Escrituras, para meditar nas revelações dadas pelo Senhor através dos seus santos profetas, através do seu próprio Filho também. Então, esses são aqueles que vão entender os sinais. Os loucos, os ímpios, os descrentes, esses irão troçar, esses irão passar de lado, esses irão simplesmente ignorar, dizendo que isto tudo sempre foi assim, o mundo sempre viveu estas situações, então não temos de nos preocupar, e acusam-nos a nós, os estudiosos, aqueles que tentam ser profetas nestes dias difíceis, não prometendo falsas expectativas, nem um escape imediato destas situações, mas alertando, trazendo avisos ao povo de Deus para que nos possamos preparar para estes dias que aí virão. É importante que demos então o devido valor às profecias, que nós as interpretemos corretamente no tempo e no espaço, e que apliquemos as suas mensagens, o que está por trás, quais são os avisos de alerta, quais são as mensagens que Jesus traz à sua igreja nestes dias finais, para que possamos estar, de facto, conforme Ele deseja que nós estejamos, atentos e vigilantes. Entre outros sinais, e um dos mais importantes, é aquele que Jesus fala, o chamado sinal da figueira. É a figueira que irá brotar. Em Marcos, por exemplo, no sermão profético relatado pelo evangelista Marcos, nós vemos no capítulo 13 e no versículo 28, ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. A parábola é um sinal, é uma história ilustrativa de uma realidade. Podemos então dizer que é também um sinal de alerta para que nós olhemos para a figueira. Veremos mais tarde que a figueira simboliza Israel. Então, Jesus está a dizer para nós olharmos para Israel nos últimos dias e dias depois, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Eu nasci numa aldeia onde há muitas figueiras, em casa dos meus pais havia figueiras, então conheço bem esta realidade, e quando nós vemos já aquela flor a brotar, nós apercebemos, pronto, não há qualquer coisa que se ponha contra, nada se vai obstar a que o verão esteja às portas. É no verão que nós comemos aqueles belos figos. Os países mediterrâneos, Israel, o sul da Europa, o norte da África, têm excelentes figos, é um dos frutos meus preferidos. Então nós sabemos por antecipação, quando passa o inverno e iniciamos a primavera, então começamos já a ver os sinais de que virão figos, virá essa fruta maravilhosa, porque o verão está próximo. E Jesus, usando essa ilustração, ele diz: assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto às portas. Portanto, ao contrário do que alguns dizem, que não há nenhum sinais antes da vinda de Jesus, Jesus está aqui a dizer exatamente o contrário. O Senhor está aqui a dizer, assim como nós olhamos para a figueira e percebemos quando é que virá o fruto, e nós sabemos que ele virá naquela época, então também quando virmos, quando olharmos e acompanharmos os acontecimentos e vermos que essas coisas estão a acontecer diante dos nossos olhos, então podemos confirmar que Ele, o Senhor, já está às portas. É para nós, então, fundamental conhecermos os sinais. E Jesus, no mesmo capítulo, no versículo 23, falando sobre estes sinais, ele diz: vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Isto é uma preciosa informação para a igreja, para nós. Isto foi dito, declarado aos fundadores da igreja, aos apóstolos. A igreja está edificada sobre uma realidade, a vida e a obra de Jesus, mas os fundamentos são os 12 apóstolos, e é esses que têm esse privilégio de ouvir de primeira mão esta informação, esses sinais
mas eles também foram obedientes ao mandato do Senhor e transmitiram para nós, para os seus eleitos, para o seu povo, todas essas informações. O Espírito Santo também se encarregou de trazer à memória deles tudo aquilo que o Messias Jesus havia dito, para que não houvesse confusão, para que não houvesse engano, para que não houvesse especulação, ou falsos medos. Não, ele nos avisou de antemão para que nós estivéssemos preparados para a sua vinda. No versículo 29, então, ele diz-nos que quando nós virmos todos esses sinais, então podemos ter a certeza de que ele estará às portas. Voltando agora então para Mateus 24, qual é o primeiro sinal? Jesus, quando responde à questão dos apóstolos, qual é o sinal? Ele diz-lhes, cuidado, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E em comparação com essa realidade, no versículo 11 de Mateus 24, Jesus diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Portanto, o primeiro sinal é de facto o engano. É a confusão generalizada. São os falsos messias. A palavra messias significa ungido. Eles não são ungidos por ninguém. Quando muito poderão ser ungidos por Satanás, porque ele é o pai da mentira, e então se eles transmitem mentiras e confusão, eles são ungidos pelo príncipe das trevas. Eles trazem a mentira. E são também os que trazem falsas mensagens de esperança. No versículo 24 diz: surgirão falsos cristos, falsos messias e falsos profetas. E vede que Jesus diz que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isto é muito preocupante, porque há muita gente que frequenta as igrejas que anda atrás de grandes sinais, grandes curas, grandes maravilhas, grandes manifestações, e eles vão atrás disso. Como acontecia nos dias de Jesus, as multidões o acompanhavam, o seguiam, não porque queriam mudar o rumo das suas vidas, não porque queriam que Jesus reinasse nas suas vidas, mas porque eles queriam ver os seus problemas resolvidos, queriam ver as suas ambições satisfeitas. Então, essa geração busca um sinal, como Jesus falou, e muita gente irá acreditar nesses homens que aparecerão nesses últimos dias, alguns já andam por aí, e que são até capazes de convencer através de prodígios, milagres que irão ser produzidos, coisas sobrenaturais. Nós, quando estudarmos sobre o Anticristo, veremos que uma das formas que ele irá convencer o mundo de que ele é de facto o enviado de Deus é fazendo sinais espetaculares, trazendo até fogo a descer dos céus, como faziam os antigos profetas, de forma a enganar a muitos. Por isso eu digo, se você não estiver atento à palavra de Deus, se você não estiver vigilante, se você não confirmar aquilo que os profetas falaram, os avisos, você facilmente vai também na onda. Você vai acreditar, diz a palavra, que há muitos que irão atrás de qualquer vento de doutrina. Agora aparece mais uma novidade. Agora aparece um que diz e faz assim, e aparecem esses modismos dentro da cristandade. Nós temos visto nos últimos 20, 30 anos esses modismos, essas manifestações espetaculares que fazem com que alguns corram atrás desses chamados profetas, esses chamados apóstolos, toda essa gente que sai daquilo que é a simplicidade do Evangelho, da palavra de Deus, e querem convencer através de manifestações e de falsas revelações. O Senhor Jesus diz, cuidado, porque eles até poderão enganar a muitos. Ou seja, há muitos que se acham entendedores das coisas de Deus e que facilmente serão levados porque não se baseiam só na palavra, mas vão atrás das revelações que alguns trazem. Eu tenho assistido a muitas situações dessas. Pessoas que fecham as Bíblias, pregam com uma Bíblia fechada
e só falam das revelações, daquilo que Deus me falou, aquilo que Deus revelou, como se Deus já não tivesse falado tudo que tem a falar. Eu não preciso que Deus me fale algo com uma voz espetacular, ter um sonho, ter uma revelação, porque tudo aquilo que Deus tinha a dizer à humanidade, Ele já disse. Deus deu-se ao trabalho de revelar isso a 40 homens num intervalo de 1500 anos. A revelação de Deus concluiu-se no livro do Apocalipse. Tudo aquilo que Jesus tinha a dizer à sua igreja, já o disse. Temos que ir buscar aquilo que Ele falou, estudar e aplicar às nossas vidas. Não estou com isto a descartar que possam haver profecias, não possam haver sonhos e algumas revelações, mas todas elas têm que condizer exatamente com a palavra de Deus. Aliás, eu tenho que dizer, perdoem-me alguns, talvez não vão gostar muito do que eu vou dizer agora, mas dos meus já muitos anos de vida cristã, eu tenho ouvido algumas dessas profecias e ditas revelações, e aquilo que eu vejo, na maior parte dos casos, é que não acrescentam nada. Basta ler o livro de Isaías e dizer: o Senhor me revelou isto e aquilo, mas basta ler o que lá está e não precisamos estar a colocar-nos numa plataforma superior à dos outros, como se Deus fosse especial para nós, ou como se nós fôssemos especiais para Deus. Não, Deus fala através de qualquer um de nós, Deus fala a qualquer um de nós, porque a sua palavra, graças a Deus, é disponível para todos. Cuidado, não se deixe enganar, porque esses falsos profetas, esses falsos messias, se conseguirem, eles até irão enganar a muitos. Aqueles que não têm as suas vidas cheias do Espírito Santo e cheias do entendimento de Deus, do discernimento, que é um dos dons muito importantes, é o dom do discernimento, muito especial nestes últimos dias. E em relação aos falsos messias, nós sabemos que, por exemplo, dentro do judaísmo, o Messias para Israel tem uma importância muito grande, porque eles estão ansiando que venha o Messias, eles ainda não acreditam que Jesus seja o Messias. Alguns judeus, um número crescente de judeus, pela misericórdia de Deus, vai reconhecendo que Jesus é o Messias, e então eles vão confiando a sua vida em suas mãos, eles reconhecem que Ele veio expiar os seus pecados, que Ele veio perdoar também o pecado daquele povo, e então eles confiam nele, entregam a Ele as suas vidas e tornam-se seguidores de Jesus também, como nós somos. Mas a maior parte, e acima de tudo os religiosos, nós encontramos uma expectativa, encontramos nas ruas de Jerusalém cartazes com fotos de alguns pretensos messias, alguns até já morreram, eles acham que irão ressuscitar. É uma história que ao longo destes 2000 anos tem revelado mais de 50 pretendentes messiânicos que conseguem arrastar atrás deles uma grande parte do povo judeu, do povo religioso, desde Teudas até Simão Bar Kokhba e até Jacob Frank, são grandes vultos conhecidos do judaísmo e que durante algum tempo ofereceram promessas messiânicas que o reino iria ser trazido a Israel, os inimigos iriam ser derrotados, e alguns conseguiram até arrastar milhares e milhares convictos de que de facto ali estava o Messias. Portanto, para o povo de Israel também é importante que conhecessem as palavras de Jesus, acreditassem nas palavras de Jesus, de que de facto, e antes que ele venha, o verdadeiro Messias venha, surgirão muitos falsos Messias. E é importante para aqueles que leem as Escrituras de uma forma correta, sem tentar encaixar coisas que não encaixam naturalmente, que antes que venha o verdadeiro terá que vir o falso. Antes que venha o verdadeiro Messias, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, Yeshua, a Mashiach, é necessário que se manifeste o falso, o grande. Além destes falsos Messias, ao longo dos 2000 anos de história, surgirá o grande líder mundial que fará um acordo com a nação de Israel e com muitos à volta, e ele irá convencer que de facto ele é o enviado, ele é o ungido de Deus. Ele terá que se manifestar antes que venha
o verdadeiro, terá que se manifestar o falso. Quais são as marcas desses falsos messias? São marcados pela falsidade. Esses falsos profetas são subtis. Eles não aparecem com uma bandeira declarando eu sou isto ou sou aquilo. Eles tentam confundir-se no meio do povo de Deus. Aliás, Jesus diz, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele diz que eles são como que lobos devoradores, lobos vorazes, capítulo 7, versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E depois diz Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, o falso profeta não é reconhecido logo de imediato. Ele aparece com palavras bonitas, aparece com palavras convincentes. Normalmente são pessoas inicialmente muito simpáticas, muito amáveis, carismáticas, convincentes. Então, qual é o teste do falso profeta? É o tempo. É o tempo que vai determinar. Porquê? Porque mais tarde ou mais cedo, como diz o ditado português, a verdade virá ao de cima. A verdade é como o azeite. O azeite vem sempre à tona. Então, mais tarde ou mais cedo, eles irão revelar realmente a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. Os seus frutos irão confirmar que eles não são profetas verdadeiros ou são falsos profetas. Nós encontramos também essas descrições, mais tarde iremos estudá-las, alguns pormenores. Outra característica deles é que eles promovem a mentira. Eles anunciam uma falsa paz. No livro de Jeremias, capítulo 6, versículos 13 e 14, o Senhor, referindo-se a esses falsos profetas, que já eram bastante numerosos na terra de Israel, dentro do povo de Deus, e podemos antever que também já serão numerosos nos nossos dias, no tempo da igreja. Então o Senhor diz: porque desde o menor deles, desses falsos profetas, até o maior, cada um se dá à avareza. Ou seja, eles estão defendendo os seus próprios interesses. E desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. Portanto, eles não são verdadeiros, eles têm uma agenda secreta, têm uma agenda oculta. E diz no versículo 14: eles curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É uma falsa expectativa. O apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses: quando disserem paz e segurança, cuidado, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Não há dúvida nenhuma de que nos últimos dias nós assistiremos a muitas ofertas de paz, assistiremos a muitas propostas, a muitas especulações acerca de algo que vai acontecer na humanidade, tudo vai melhorar, tudo vai ficar melhor, mas sabemos pela palavra de Deus que o mundo irá de mal a pior. Por isso, esta falsa paz, esse falso bem-estar que alguns irão propor, cuidado, isso não vem da parte de Deus, porque Deus já revelou que o mundo irá estar num estado de decadência final, como nós iremos ver, o estado das coisas não será para melhor, mas sim será para melhor. O apóstolo João fala que já naquela altura, na sua primeira carta, escrita no final do primeiro século, ele disse que já tinham muitos saído pelo mundo e esses eram os falsos profetas, ou seja, dentro da igreja de Cristo já tinham saído pelo mundo muitos falsos profetas. É isso que ele diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. E também fala muitos falsos cristos, muitos falsos messias, falsos ungidos, capítulo 2, versículo 18. Eles também são convincentes, sim, mas são convincentes para os incautos, para aqueles que não têm entendimento espiritual, para aqueles que acham que já sabem tudo e para aqueles que acreditam em qualquer vaga, qualquer onda, qualquer modismo.
eles então são os incautos, são aqueles que não estudam a palavra de Deus, são aqueles que não seguem, não obedecem aos mandamentos do Senhor, então esses estão despreparados, são ignorantes das coisas espirituais e acreditam em tudo, acreditam em qualquer coisa. Eu já vi pessoas bem intencionadas, boas pessoas, mas que são extremamente simplórias, são incautas, acreditam. E eu digo, mas vá à palavra de Deus, veja o que lá está. Ah, mas foi fulano que falou, esse homem é homem de Deus, ele veio não sei de onde. Eu digo, cuidado, cuidado, porque Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E é o próprio Senhor que nos alerta, que nos avisa, nos últimos dias haverá uma profusão destes falsos profetas. É necessário que sejamos sábios, entendidos e não acreditemos em todo o espírito, em tudo aquilo que nós ouvimos. Às vezes soa bem aos ouvidos, às vezes parece música celestial. Ah, como eu me sinto tão bem, dizem alguns. Ah, quando aquela pessoa fala, eu sinto tanta paz. Mas olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa, às vezes aquilo que Deus fala não traz muita paz. Tem que trazer, muitas vezes, um mal-estar. E se nós nos sentimos sempre em paz com aquilo que Deus diz, alguma coisa não está certa. Ou não estamos a ouvir bem. Porque muitos dos recados de Deus à sua igreja são duros. Se você estudar as mensagens de Cristo às 7 igrejas, chamadas 7 igrejas do Apocalipse, e que elas configuram as igrejas dos dias atuais, você vê que há ali muitas admoestações, há ali muita correção, o Senhor manifesta a sua tristeza e até o seu repúdio, inclusivamente, como é o caso de Laodiceia, em relação à atitude de crentes já no primeiro século. Eram a segunda geração de crentes após os primeiros apóstolos. E mesmo assim já há muitas advertências, muitos puxões de orelha, por assim dizer, muitas coisas que o Senhor quer corrigir já naqueles dias. Então, nem tudo aquilo que Deus fala será agradável aos nossos ouvidos. Mas por falsos profetas sempre falam aquilo que o povo quer ouvir. Uma vez um certo pastor disse-me que nós devemos dar ao povo aquilo que o povo gosta de ouvir. Eu até pensei que na altura que era brincadeira. Eu disse, não. O verdadeiro profeta de Deus tem que falar ao povo aquilo que Deus manda falar. Independentemente se agrada ou não, porque o verdadeiro profeta não agrada a todos. Aliás, as marcas do verdadeiro profeta é que, na maior parte dos casos, ele sofre oposição, ele sofre até retaliações, sofre até perseguição, ele não é aceito pela maioria, muitas vezes ele prega no deserto, como aconteceu com João Batista, mas ele tem que ter a sua consciência tranquila de que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ele é um porta-voz de Deus aos homens. E o seu recado é aquilo que Deus manda declarar. Muitas vezes é um aviso de juízo de Deus sobre a humanidade. É um alerta para o estado da igreja. Ele tem que ser ouvido conforme aquilo que Deus manda. Então não vá atrás daquilo que é só agradável, daquilo que sabe bem, porque muitas vezes aí está o veneno. Basta um pouquinho de veneno, basta um pouquinho de fermento de Jesus para levedar toda a massa. Então, cuidado, no capítulo 14 de Jeremias também, o Senhor fala acerca desses falsos mestres, desses falsos profetas, capítulo 14, versículo 14 e 15, veja só o que o Senhor fala acerca deles. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, mas eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O que é que o Senhor está aqui a falar? Que esses falsos profetas não estão a falar do juízo de Deus, conforme deveriam fazer. Estamos a falar de um tempo em que o Senhor estava a declarar pelo profeta Jeremias que viria uma terrível
a ação de Deus contra a nação de Judá, contra Jerusalém. O Senhor iria levantar um homem chamado Nabucodonosor, a quem chamou de seu servo, para trazer castigo à nação de Judá. Iria levar cativo o povo judeu para a Babilônia, e eles ali iriam ficar 70 anos subjugados a este regime ditatorial, este regime terrível, opressor de Nabucodonosor. Então Jeremias foi, por assim dizer, o profeta da desgraça, aquele que trouxe más notícias, aquele que trouxe os avisos de Deus sobre a nação de Judá, alertando que se eles não se arrependessem, se não se convertessem, se não mudassem os seus maus caminhos, viria sobre eles a opressão, a destruição, o templo de Jerusalém seria destruído, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Mas o povo não deu ouvidos, porquê? Porque eram más notícias, eram notícias inconvenientes, mas eles davam ouvidos aos falsos profetas, que diziam, não vai haver espada, tudo isso é engano, esse Jeremias é um falso profeta, ele só fala daquilo que é mau, ele só vos quer assustar, não vai haver nada, vai haver paz, podem continuar a fazer as mesmas coisas, a continuar nos vossos atos, nas vossas práticas, porque não vai haver qualquer juízo sobre vós. Claro que os incautos reagem dessa maneira. Eles querem profetas, e como havia alguns reis em Israel que o faziam, pagavam os profetas para falar aquilo que agradava ao rei. E finalmente, um outro sinal é que eles são dominados pela sua imaginação. Eles não falam os recados de Deus, mas falam segundo aquilo que eles têm no seu coração. Eles são dominados por ambições e por isso mesmo eles transmitem uma falsa mensagem de esperança, tentando aliciar os seus ouvintes com intentos, muitas vezes materiais, muitas vezes enriquecendo à custa dessas falsas premissas. Não falam nada daquilo que Deus quer que nós falemos, mas daquilo que está nos seus corações dominados pela ambição. Diz o capítulo 28 de Jeremias, aliás, capítulo 29, versículos 8 e 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Lá está, muitos, Jesus disse, muitos naquele dia, no dia do juízo, irão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, eu curei enfermos, eu expulsei demónios em teu nome. E Jesus irá dizer, apartai-vos de mim, malditos, que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, que nunca vos conheci. O falso profeta, ele fala segundo as suas próprias visões, mas não fala conforme o Senhor determinou que fosse falado. Por isso o Senhor diz, não deis ouvidos a esses falsos profetas, não deis ouvidos a esses adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhos que eles inventaram, ou que eles imaginam. Tudo isso vem do engano. Tudo isso vem para trazer confusão ao povo de Deus. Só o discernimento trazido pela revelação da palavra de Deus nos traz segurança, nos traz certeza e traz conforto para estes dias que estamos a viver.